Lucas 10, 38. Ah, Paizinho, obrigado, muito obrigado. Diz assim: e aconteceu que indo eles, caminhando, entrou em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. E essa tinha uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava muito distraída em muitos serviços. Diga comigo, muito distraída em muitos serviços. E sobrevindo, disse: Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixa servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, porque estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, uma só coisa é necessária. Porém, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Eu quero compartilhar com vocês, na verdade, é um misto, um resumo daquilo que eu tenho ministrado durante todo o mês de junho. Porque foram mensagens proféticas, foram mensagens muito fortes, as mensagens que foram ministradas nesse lugar no mês de junho. Talvez as mais fortes deste ano na minha vida. Eu quero fazer um resumão de todas elas hoje e compartilhar com vocês, para que vocês não se esqueçam daquilo que nós temos ouvido. E ao mesmo tempo também, compartilhar algo da minha intimidade com Deus. Eu tenho tido momentos de grandes visitações do Espírito Santo. Romilda também tem sido muito visitada. Essa semana mesmo ela compartilhava de uma visão que Deus deu a ela, e ela não é de ter visões, e quando ela tem eu até fico trêmulo, porque realmente Deus vai fazer. E nesses dias de ministrações ao Espírito Santo, no meu quarto de oração, na minha intimidade com Deus, esquecendo-me de tudo, de todas as coisas, e entregando de fato meu coração a Ele, e na expectativa de que Ele fale comigo, e eu tenho ouvido algumas coisas dEle, e a que mais me chocou, não é a que eu vou pregar hoje, porque realmente foi um choque para mim quando Ele me disse isso. Mas eu quero fazer a introdução com ela, para te chamar a atenção. Quando o Senhor me disse: amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e com todo o teu coração. Naquela manhã, o Espírito Santo me disse: filho, realmente você me ama. Eu tenho visto o teu amor por mim. Mas você não me ama com todo o teu coração. Você não me ama com todo o teu entendimento. E você não me ama com todas as tuas forças. Filho, eu te disse para você amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas eu não te disse para você amar a mim como você ama a você mesmo. Você precisa me amar mais do que você ama a você mesmo. É um amor muito maior. Maior do que você ama sua esposa. Maior do que você ama os seus filhos. Maior do que você ama o seu neto. Maior do que você ama as pessoas, o seu ministério. É algo que sobrepõe tudo isso. Amar a Deus. Uma só coisa. Amar a Deus sobre tudo e sobre todos. É isso que o Espírito Santo mais espera de mim e de você. É que realmente nada
nada venha competir com o amor dele por nós. Nada. Nada. Nada seja tão importante quanto ele. Eu sei que para você isso é chocante, mas talvez você diz, pastor, mas eu amo tanto a Deus. O profeta Isaías, e depois Jesus repete, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uma coisa é aquilo que eu falo, outra coisa é aquilo que eu faço. Eu posso dizer que eu amo mais do que tudo, mas se eu me comporto de uma forma diferente, está claro que eu não amo. Por quê? Porque o meu comportamento segue o meu coração. Jesus disse sobre isso. Se a boca fala o que o coração está cheio, as mãos, os pés, a mente, tudo faz aquilo que o coração está cheio. Esse amor. É esse amor que Ele quer de mim, que Ele quer de você. Não é essa a mensagem. Jesus chega na casa de Marta, Maria e Lázaro. E eles então resolvem fazer uma recepção para Jesus. Porque afinal de contas, era Jesus que estava ali. E quando Jesus entra naquela casa e começa a falar, e quando ele fala, o nosso coração arde. Se você já o ouviu, você sabe do que eu estou dizendo. Quando ele fala, o coração arde. Os discípulos no caminho de Emaús disseram isso. Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco. Maria então se atém aos pés de Jesus e fica ali ouvindo e bebendo e saboreando e recebendo. Enquanto que Marta se preocupava em arrumar uma coisa ou outra para Jesus. E num determinado momento ela para de fazer e vai até Jesus, e interrompe Jesus e diz, Senhor, olha só o que eu estou fazendo e minha irmã não faz nada para me ajudar, diga a ela que me ajude. Aquelas briguinhas que tem em casa de irmão, você sabe como é que funciona. Ô mãe, manda fulano me ajudar, só eu faço tudo. Marta, então, naquele momento, diz isso para Jesus, e Jesus, voltando-se para ela, diz, Marta, por que estás distraída com tanto serviço? Diga comigo, distraído. Diga, distraído. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz, não seja distraído, seu distraído. Distraído. Nada tem sido tão danoso na nossa vida, depois do pecado, quanto a distração. Será que você tem vivido tudo aquilo que Deus tem para você? Será que você tem vivido da intimidade de Deus, experimentado de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida? Será que você tem experimentado? Será que tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez e acabou, não tem mais nada para fazer? Será que você vive isso? E se você não vive, eu posso te dizer uma coisa: o que tem impedido você de receber mais da parte de Deus é a distração. A distração que Marta estava vivendo não era uma distração errada. Era uma distração pura, honesta, verdadeira. Era algo verdadeiro, honesto. Olha, eu estou arrumando a casa. Será que não dá para minha irmã me ajudar? Não tinha nada de errado no clamor dela, na petição dela. A motivação dela era boa. Imagina que ela talvez estivesse até fazendo uma comida ali para Jesus, sei lá. Mas era uma distração. Era uma distração. Para aquele momento, era uma distração. Distração é fazer, nesse sentido que eu coloco, é fazer a coisa certa na hora errada. Isso é distração. E é justamente isso que o Senhor nos chama.
Porque uma das maiores armas de Satanás para nos afastar de Deus depois do pecado é a distração. E quando eu me refiro a distração, eu não estou falando daquele momento de lazer que você tem com a sua família, porque aquele momento de lazer com a família na hora certa é bom. Aquele momento com os amigos, ou aquelas férias que você tirou e foi viajar e ali você está completamente distraído. Isso é extremamente saudável, é benéfico, faz parte da vida e nós precisamos de momentos assim e precisamos ter. Mas a distração que eu me refiro é outra distração. É a distração que Jesus se refere em Lucas capítulo 8, quando ele fala da parábola do semeador. Ele diz que uma semente caiu num caminho e as aves comeram, outra semente caiu sobre a pedra e não teve raiz, outra semente caiu entre espinhos e foi sufocada, outra semente caiu em terra boa. Eu quero me deter na semente que caiu entre espinhos, porque quando Jesus fala dessa semente, ele fala um pouco mais, ele vai mais longe. Ele diz, aquela que caiu entre os espinhos, é como aquele que ouvindo a palavra de Deus, depois é sufocado pelos cuidados, riquezas e prazeres dessa vida. É dessa distração, é do dia a dia, como Jesus disse sobre a sua vinda nos dias de Noé. Ele falou assim, quando a sua vinda no arrebatamento, ele faz um paralelo com os dias de Noé, dizendo, como foi na sua vinda, ou como foi nos dias de Noé. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E o que mais me choca nesse texto é quando a palavra diz assim, e eles não o perceberam. As pessoas nos dias de Noé, elas não perceberam. Por quê? Estavam distraídas. Elas estavam distraídas. A distração é uma arma do diabo. Eu vou dar um exemplo. Nesse momento agora que nós vivemos a Copa do Mundo, e você deve estar assistindo lá, né? Eu torci para Portugal, Portugal caiu, eu torci para a Argentina caiu. Eu não vou torcer para o Brasil, não, vou torcer para o Cruzeiro agora. Todo time que eu torço, ele cai, eu vou torcer para o Cruzeiro. Nesses dias de Copa do Mundo, em que o brasileiro que respira futebol, ele está tão distraído lá com a Copa do Mundo, que os políticos podem fazer o que quiser dessa nação nesses dias que ninguém vê. É possível aí que ele solte uma meia dúzia de corruptos, faça um monte de coisa aí. Se aumentar o diesel nesses dias, caminhoneiro nenhum chia. Nem sabe o que aconteceu. A diesel subiu, nem vi. Porque estão distraídos. A distração, ela é algo que pode causar grandes problemas na nossa vida. Jesus em Lucas 21, 34 diz, tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeiras e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Tomem cuidado. Ansiedades da vida, diga ansiedades da vida. Estas são as distrações a qual me refiro. Ansiedades da vida. As mesmas que quando em Lucas 14, numa parábola da grande ceia, em que ali uma analogia de Deus fazendo uma grande festa e convidando as pessoas, a parábola é essa, e aí um diz, olha, para o rei, né, no caso Deus, para o rei, eu não posso ir. Por quê? Diga para o rei que eu não vou, porque de fato eu comprei uma junta de bois, eu não posso ir. E você está convidado? Não, eu não posso ir porque eu comprei um campo e eu tenho que vê-lo. Tudo bem, então você vem comigo. Olha, casei e não posso ir. As três coisas são honestas. Sim ou não? Ele comprou um boi, ele pagou por aquilo, ele é honesto, ele trabalhou. É honesto. Ele comprou um campo, uma terra, um lote, um terreno, uma fazenda, não sei. Ele precisa ir ver. É honesto, é correto, não há nada de errado com isso. Casei. Puxa, que tem... Pior se ele estivesse na prostituição. Olha, eu estou indo para boate, eu não posso ir. Não é isso. Casei, não posso ir. As três desculpas são honestas. As três desculpas são boas, são puras, são louváveis.
Mas são desculpas. São distrações. Você está entendendo? Talvez a sua distração não é ter comprado o campo, mas é a reforma da casa. Talvez sua distração não é ter comprado o boi, mas é o carro. É o casamento. Que domingo eu ainda dizia, quando eu pregava sobre embriagados do Espírito, que muitos usam como desculpa 2 vezes. Quando é solteiro, diz, pastor, quando eu casar, você vai ver, você é uma bênção. Eu tenho que casar, o casamento, eu tenho que casar, porque o diabo está me tentando demais. Aí casa, apagou o irmão. Você vai lá, ô irmão, o que está acontecendo? Pastor, minha vida é um fracasso, casei. Mas não te entendendo. Como alguns oraram tanto por filho, e depois que o filho vem, o filho agora é a desculpa para não servir mais a Deus como servia antigamente. Isso sim é transformar a bênção em maldição. Isso de fato é. Quando eu me refiro a distração, eu vou para o Apocalipse e me lembro da igreja de Éfeso, na qual o irmão hoje aqui mencionando as igrejas do Apocalipse na sua oração, ao qual o Senhor diz, olha, eu tenho visto o trabalho de vocês, eu tenho visto o ímpeto de vocês, eu tenho visto a dedicação de vocês, mas eu tenho uma coisa contra vocês, que deixastes o teu primeiro amor. Eu acho que essa frase do primeiro amor e do trabalho seria Marta e Maria. Maria ali aos pés de Jesus no primeiro amor e Marta trabalhando demais. Trabalhando demais para Deus, trabalhando demais para Deus. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Você não tem que fazer, você tem que parar e ouvir. Você tem que parar, esperar no Senhor, orar ao Senhor. Eu não sei se as minhas colocações em relação à distração estão ficando claras para você, porque de repente você fala, pastor, se a distração é errada, por que nós vamos fazer a festa country? Não sei se você está entendendo. Todos estão entendendo? É você fazer a coisa certa na hora errada. São as ansiedades da vida que muitos não conseguem mais. Não conseguem mais ter um tempo com Deus. Uns não conseguem vir à igreja, outros não conseguem ir mais à célula. Por quê? Não, eu não posso ir à célula, pastor, porque é a novela, eu não posso perder a novela. Eu acho esquisito esse negócio de crente assistir novela, né? Não entendo isso não. Desde quando eu me converti. Agora arrumaram as novelas de crente até boa, né? Diz que a Record passa novela de crente é o Moisés, essa ainda tá tudo bem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou além do culto. Porque o não vir ao culto, isso é consequência. O não ir à célula, isso é consequência. Consequência de algo mais grave. Da sua falta de tempo com Deus. Na sua casa. No seu devocional. Esse momento que você chora, que você sente, que você o adora e que a presença dele vem e flui dentro de você. Uma só coisa, Marta, é necessária. Uma só coisa, não se distraia. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. Uma só coisa, Igreja Batista Vale das Bênçãos. Uma só coisa. Uma só coisa. Simples. Simples. E quando se fala de simplicidade, biblicamente falando, da minha cabeça vem a pomba. Lembra? Sede prudente, como a serpente, e simples, como uma pomba. Por que simples como uma pomba? Cantares, capítulo 5, versículo 12. Uma analogia entre Salomão e a Sulamita, entre o amado e a amada, o noivo e a noiva, que na verdade Cantares é uma analogia da igreja e de Cristo, a noiva e o noivo. E em Cantares 5:12, ele diz assim para a noiva: seus olhos são como olhos de pombas, junto aos regatos de água, lavados em leite, incrustados como joias. Olhos de pomba.
Hoje nós ouvimos falar muito sobre olhos de águia. Você precisa ter a visão da águia. A águia tem a visão, e eu já preguei muito sobre isso. Ensino isso no Brasil inteiro. Olhos de águia, você precisa ter visão. Você precisa ser empreendedor na sua fé, no crescimento, multiplicar a célula. Visão, águia. Mas nós não podemos esquecer dos olhos da pomba. E o que é os olhos da pomba? A pomba, ela tem uma visão diferente das demais aves. A pomba, ela não consegue ter uma visão periférica. Por exemplo, eu estou olhando lá, mas eu estou consciente do que está acontecendo aqui. Meus olhos captam o que está acontecendo aqui. Eu estou olhando lá, mas meus olhos estão vendo aqui também. É a visão periférica. A pomba não. A pomba não tem essa visão periférica. A pomba, se ela quer ver o que está acontecendo do lado direito, ela tem que virar a cabeça. Se ela quer saber o que está acontecendo em cima, ela tem que virar a cabeça. Ela não consegue, como os demais animais, ter uma visão do todo. Não. Ela não tem uma visão multifocal. A pomba, pelo contrário, ela tem foco numa só coisa. A pomba, ela vê uma coisa de cada vez com seus olhos. Seus olhos estão sempre na direção da sua cabeça. Talvez seja esse mais um motivo para que o Espírito Santo tenha descido sobre Jesus em forma de uma pomba. Talvez seja. Se alguém fizer um estudo, vai achar inúmeros motivos. Mas o que eu quero que você entenda, e o que Deus está dizendo, que o amado diz para a amada, como Jesus diz para a sua igreja, seus olhos são como os de pomba, ou noutras palavras, o que Cantares está falando é que a mulher não tem olhos para mais ninguém, só para o seu amado. É isso que o Senhor espera de mim e você, que nós não tenhamos olhos para mais ninguém, somente para Ele, uma só coisa, que você o veja, que você o enxergue, em tudo que você for fazer, na sua vida, no seu levantar, no seu deitar, no seu agir, no seu vestir, no seu sentir. E depois essa noiva, essa sulamita, essa mulher, ela amava tanto o seu amado, lá em Cantares 5, que ela diz: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que eu estou enferma de amor por ele. Diga comigo: enfermo de amor. Só quem ama a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos, sabe o que é estar enfermo de amor. Você já viu alguém que adoeceu de tanto amor? Eu já vi gente que já morreu. É muito comum quando você vê casais que são casados por longos anos, e logo depois que o marido falece, uma semana, 15 dias, 10 dias depois a esposa falece. Ou quando a esposa falece, vem morrer, dias, ela ficou, a palavra que a gente usa é essa: nossa, depois que fulano morreu, o outro ficou tão apaixonado que ele morreu também. Você já ouviu isso? Enfermo de amor. Em outras palavras, eu não consigo viver sem ti, Senhor. Eu sei que eu estou enfermo de amor, quando nada mais faz sentido para mim nessa vida, senão agradar a Ele, fazer a sua vontade, e ter momentos de íntima comunhão com Ele. Isso é estar enfermo de amor. Isso é amá-lo acima de tudo, de todas as coisas, amá-lo mais do que a igreja, amá-lo mais do que tudo. Uma coisa é ter comunhão com Deus. Uma outra coisa é ter intimidade com Deus. Uma coisa é amar a Deus. Outra coisa é estar enfermo de amor por Deus. Comunhão. Eu dava esse exemplo no outro dia e eu dizia, para diferenciar entre comunhão e intimidade. Muitos têm comunhão com Deus, poucos têm intimidade com Deus. Um casal, eles podem ter comunhão junto com os amigos. Um casal
Eles podem ter comunhão junto com os filhos, numa mesa, num restaurante, na igreja, num cinema, numa praça, numa festa. Você pode ter comunhão. Mas intimidade, você só tem no quarto. No quarto. Comunhão você tem em qualquer lugar. Intimidade é só no quarto. Por isso Jesus disse: e tu, quando orares, entra para o teu quarto e fecha a porta. E fale em seu pai, com seu pai em secreto. Aquele ali não é momento de comunhão. Comunhão é o que nós estamos tendo aqui agora. Mas intimidade é quando a gente é eu e ele. É você e ele. Você fala, você chora, você o ouve, ele fala com você. É isso que o Senhor nos ensina. Fechar a porta, deixar tudo aquilo para trás, que é exterior, tudo aquilo que... Desliga o seu celular. Hoje talvez Jesus diria: e tu, quando orar, desliga o teu celular. E fala com teu pai. Fecha a porta, larga tudo. Desconecta de tudo. Há um padrão estabelecido de busca. E esse padrão foi estabelecido por Deus. E o padrão estabelecido por Deus foi revelado ao profeta Jeremias, quando ele escrevendo e falando aos que estavam na Babilônia, ele dizia: buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não tem a ver com performance de oração. Eu oro 10 horas, não tem nada a ver com isso. Eu jejuo tantos dias. Não tem a ver com a sua performance de oração. Não tem a ver com a sua performance de jejum. Tem a ver com uma busca e uma entrega total e rendição de coração. É isso que ele espera. É quando você atinge esse nível de busca de todo o coração. E quando é que eu busco de todo o meu coração? É quando mais nada faz sentido para mim, a não ser recebê-lo, a não ser tê-lo. Muitos de nós amamos o que Deus pode fazer. Isso é comunhão. Mas poucos de nós amamos quem Deus é. Isso é intimidade. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E depois, todo o Salmo 91 está sustentado sobre a base do primeiro versículo. É a plataforma, são as bases, são os fundamentos. Toda a sustentação do Salmo 91, da sombra do terror noturno, que ele vai te livrar, da peste perniciosa, da praga que voa de dia, dos 1000 que cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, do anjo que ele vai te enviar, para que você não tropece em pedra com os teus pés. Toda a estrutura do Salmo 91 está apoiada na primeira frase: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Tudo depende disso. Eu dizia, não sei se foi nesse domingo passado aqui, Deus é Deus porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Onipotente, onipresente, onisciente. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. O que está acontecendo aqui agora, o que está acontecendo dentro da sua mente, o que passa dentro do seu interior, e ao mesmo tempo Ele sabe o que está acontecendo agora lá no Pacífico, no Oceano Pacífico, ou no Oceano Índico, ou nas constelações. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Ele já sabe o início, o meio e o fim. Por isso Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É a sua onisciência. Só quem é onisciência é onisciente, é o alfa e o ômega. Mas Deus também é onipresente. E Deus também é onipotente. Onipotente é que Ele tem poder para todas as coisas. Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. Ele é o todo poderoso. Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas. Por isso Ele é onipotente. Mas Ele é onipresente. Onipresente, Ele está em todos os lugares, em todos os momentos, ao mesmo tempo. A onisciência fala da sabedoria de Deus. A onipotência fala do poder de Deus. A onipresença fala da presença de Deus. E o que o salmista está dizendo aí é: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente,
descansará, ou descansará na sombra do Onipotente. Para eu descansar na sombra daquele que tudo pode, daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que pode me curar, daquele que pode me libertar, daquele que pode me livrar, daquele que pode operar milagres, daquele que pode fazer infinitamente mais além do que eu pedi, o que eu pensei, como diz o texto de Paulo. Para eu viver debaixo da proteção do Onipotente, primeiro eu preciso habitar na sombra do Onipresente. Porque quem experimenta a onipresença de Deus, com certeza vai experimentar a onipotência de Deus. Antes de amar a sua onipotência, ame primeiro a sua onipresença. Antes de buscar a sua onipotência, busque primeiro a sua onipresença. Habite nela. Habite. Passe tempo nela. Você precisa estar no abrigo da onipresença para depois manifestar a onipotência. O que produz milagres é a onipotência. Porém, nós precisamos gastar tempo com a onisciência, para que nós possamos de fato desfrutar da sombra do Onipotente. Foi o que Moisés disse quando ele saiu com o povo hebreu do Egito. Em um determinado momento ele ora a Deus e diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Não nos faça. Eu preciso da tua presença. Mas só tem a presença de Deus realmente quem ama a presença de Deus, realmente quem quer estar junto com Deus. Como você tem um amigo que você gosta de estar muito tempo com ele, como você tem uma amiga, uma pessoa que você gosta de estar, quando você vê aquela pessoa você se alegra. Por quê? Porque é o seu amigo, é a sua amiga, você se sente bem com aquela pessoa. É isso que o Senhor está em busca. Deus está em busca na Igreja Batista Vale das Bênçãos de amigos. Ele está em busca de amigos. Ele está em busca de amigos. Amigos como Abraão, a ponto de Deus dizer assim, quando Abraão disse: Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. O que Deus disse? Farei, ocultarei alguma coisa de Abraão? Irmão, você entendeu? Deus disse, por acaso, está lá em Gênesis, Gênesis 18, 17, por acaso ocultarei eu a Abraão que faço? Deus está dizendo: Abraão, calma, você é meu amigo, você acha que eu vou fazer alguma coisa na terra sem falar com você? Quem quer chegar nesse nível aí? Por acaso eu vou fazer alguma coisa sem antes te comunicar? Amigo como Moisés, que em Êxodo 33, a Bíblia diz assim no versículo 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Quando Lázaro morreu, Jesus disse: Lázaro, meu amigo, dormiu, convém que eu vá despertá-lo. Você se torna amigo de Deus quando você tem convicção, certeza de que você não consegue viver sem Ele. Eu não estou falando de perfeição. Deus não espera a perfeição de nenhum de nós. E me refiro agora a Davi, que errou, que falhou. Mas ele se arrependeu a ponto de dizer: Senhor, faz o que o Senhor quiser, mas eu te peço uma coisa: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Essa convicção, isso é amar a Deus sobre tudo. É quando é só Ele, como você tem olhos de pombas, olhos somente para Ele e para mais ninguém. Você passa a olhar com o filtro de Deus. Se te agrada, eu estou junto. Se não está, eu estou fora. Sabe, em Êxodo capítulo 21,
logo depois que Deus dá a lei, no capítulo 20, os 10 mandamentos, e ali então começa uma série de leis, e muitas leis. Porque afinal de contas, não era apenas algo espiritual que Deus estava tratando com aquele povo. Eram 600 mil homens, 2 milhões de pessoas. É uma grande cidade. Então havia as leis de todos os tipos. Leis ambientais. Você vai achar leis ambientais na Bíblia. Você vai achar vários tipos de leis. Bem da verdade, homicídio doloso, homicídio culposo. Você vai achar isso dentro da Bíblia. Está aí. Quando um homem arremessar o machado e o ferro do machado sair do cabo e bater na cabeça de outro, quando ele for cortar uma árvore, isso acontecer, e o outro morrer, ele não foi culpado desse crime. Ele não cometeu, não foi um assassinato, não foi. Foi um acidente. Você vai ver inúmeras leis na Bíblia. Inúmeras. Tem até lei anti-sequestro. Você já leu na Bíblia? Pastor, sequestro? Tem na Bíblia. O que Deus fala sobre o sequestrador? Tem lei na Bíblia. Um dia podemos fazer um estudo sobre isso. Mas em Êxodo 21, começa falando da lei dos escravos. E fala, quando um escravo fosse hebreu, ele teria que ficar, se não me engano, 6, 7 anos. Me lembro mais aqui. E depois ele teria a sua liberdade. Porque escravo, hebreu, como é que o povo hebreu vai escravizar o hebreu? Não, havia pessoas que se colocavam sob o jugo da escravidão. Havia pessoas que eram tão pobres, falavam, não, melhor eu ser um escravo. Interessante que no versículo 5 e 6, diz assim, se porém um escravo declarar, eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e eu não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo ao portal da casa e furar a sua orelha. Assim ele será o seu escravo por toda a vida. Assim ele será o seu servo por toda a vida. Interessante esse texto, porque quando alguém era servo de um senhor, ele tinha um dono. Mas sendo ele judeu, me parece que eram 7 anos, 6 anos, 7 anos. Talvez alguém esteja com a Bíblia aberta aí nos primeiros versículos para me dizer, com melhor clareza. Quantos anos? 6 anos, isso. 6 anos. Ele vai ficar livre. Só que quando chegava os 6 anos, no 7º ano, o dono, o senhor dele dizia, olha, foi muito bom ter você aqui, mas agora chegou a sua liberdade. Você está livre, pode ir embora. Aí a Bíblia diz assim, todos queriam ir, mas em alguns aspectos, o seu senhor era tão bom, que ele dizia, meu senhor, eu não quero ir embora, eu quero continuar na sua casa, eu quero ser teu servo para sempre, eu e a minha família vamos viver aqui. Então o senhor desse escravo, desse servo, tinha que pegá-lo, levá-lo até os juízes e dizer, olha, eu dei liberdade, mas ele quer continuar na minha casa. E os juízes, então, tudo bem. E ele voltava para casa, e o senhor dele o levava até o portal da porta de entrada, e ele colocava a orelha ali, e ele furava a orelha dele. A orelha era furada. Interessante, né? Por que a orelha era furada? Quando se fura a orelha, um pedaço sai. Os escravos tinham orelhas furadas. Eu acho muito maluca essa ideia de ficar furando a orelha, igual eles ficam aí. Você está falando que você é um escravo. Não é de Deus. Agora, se você quer fazer alargar a sua orelha, alongar não, é encurtar, né? Tem gente com orelha longa. Vem aqui na igreja e fura ela aí na porta da igreja. Porque pelo menos você estava falando o seguinte, eu sou livre, mas todos os dias da minha vida, eu quero ficar nessa casa. Prova é que um pedaço de mim está na porta. Era essa mensagem que o servo estava falando. Um pedaço de mim vai ficar nessa casa. Ele queria continuar ali servindo na casa do seu senhor, porque o seu senhor era muito bom.
E quando nós dizemos que nós somos servos de Deus, e que o Senhor é o nosso Senhor, como o chamamos, é isso que nós estamos dizendo: Senhor, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre para sair daqui, parar no primeiro bar, tomar uma cerveja, beber uma cachaça. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre para ir nas boates hoje à noite. Eu sou livre. Eu sou livre para ir em qualquer lugar que eu quiser. Eu sou livre. Mas sabe, Senhor, eu não quero essa liberdade. Eu quero continuar sendo teu servo. E quero continuar, como disse o salmista no Salmo 23, servindo ao Senhor por todos os dias na sua casa. Como cedros que crescem, quero crescer no teu altar. Eu não quero esse mundo, Senhor. Eu não quero. Eu sou livre. Nada me impede de me corromper, de fazer, de trapacear, de mentir. Nada me impede. Aliás, Senhor, eu sou chamado até de bobo lá fora. Mas eu quero continuar sendo esse bobo, com a orelha furada nas tuas portas. É isso que eu quero, Senhor. A minha vida na tua casa. Sabe, existe uma diferença entre ser empregado e ser servo. O empregado, ele entra às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. E às 5 horas ou 6 horas ele saía e cobrava o denário, que era o salário do dia. Porém o servo não. O servo, ele não entrava às 6, ele nem entrava às 7 e nem saía às 6 da tarde. O servo, ele não entrava. A bem da verdade, o servo, ele habitava. Ele habitava ali. Ele morava ali. Talvez à sombra do Onipotente. Ele habitava na casa do seu Senhor. E pela manhã ele servia o café. À noite ele lhe servia a janta. Ele vivia na casa do seu Senhor o tempo todo. Porém, em contrapartida, o servo tem alguns privilégios que o empregado não tem. O Senhor tinha que lhe dar tudo: comida, bebida, vestes, saúde, casa, tudo. E quando o servo chegava nesse ponto de, quando receber a liberdade, não querer, mas querer continuar servo, morando naquela casa ali, é porque ele tinha privilégios. E quais privilégios eram esses? De sentar à mesa com o seu Senhor, e o seu Senhor virar para o seu servo e dizer: olha, eu estou para fazer isso e isso, o que você acha? Ele já começava a ocupar o espaço, o lugar de alguém da família. Você está entendendo? Sabe, ele era tão íntimo do seu Senhor, que o seu Senhor não o tratava como escravo. O seu Senhor o tratava como um filho, que compartilhava com ele, que falava com ele, que virava para ele e dizia: olha, fulano, me ajude na criação do meu filho. Você sabe do que eu estou falando? Nós não estamos vivendo debaixo de uma escravidão. Mas muitos de vocês, nós somos uma igreja de povão, somos uma igreja de gente simples. Quantos de vocês tiveram pessoas que trabalharam nas suas casas, ou que você trabalhou na casa de alguém criando os filhos ali, e é como se fosse seu filho hoje? Não é assim? Às vezes, sua mãe andando com você, encontra alguém que chega para você, e aí ela fala: olha, minha filha, esse aqui é filho do fulano, trabalhei 30 anos na casa deles, criei esses meninos tudo, como eu te criei. Sabe, aquilo se apega, se mistura. Não tem divisão aonde é empregado, aonde é patrão, aonde... Não, porque são coisas que dinheiro nenhum pode pagar. Você pode pagar o trabalho que alguém faz para um filho seu, mas você não pode pagar o amor que alguém, ao fazer esse trabalho, demonstra. Então, quando chega nesse momento, o servo dizia: olha, a minha intimidade aqui é tão grande, o meu Senhor é tão bom para mim, que eu não vou embora, eu não vou sair daqui, eu vou continuar aqui. É disso que
Êxodo 21 está falando, e eu vou terminando. Ele tinha privilégios. Privilégios. Sabe, irmãos, ao longo desses anos, servindo ao Senhor, e já são muitos anos, eu tenho percebido que na casa de Deus, muitos se comportam como empregados, poucos como servos. Muitos se comportam como discípulos, porém poucos como amigos. Muitos como crentes, mas poucos se comportam como filhos. É isso que o Senhor quer. Que eu deixe de ser um empregado e me torne um servo dele. Que eu deixe de ser um discípulo e me torne um amigo dele. Que eu deixe de ser um crente e me torne filho de Deus. É isso que o Senhor espera de mim. É isso que o Senhor espera de você. Uma só coisa: que você o ame. E que você o ame com todas as suas forças. Porque força fala de comportamento. Que você o ame mais do que acima de, com todo o teu entendimento. Porque fala de sabedoria. E que você o ame com todo o teu coração. Porque coração fala de sentimento. Nenhum sentimento, eu não tenho, ninguém na face da terra, ninguém, mas ninguém pode se comparar em sentimento ao que eu sinto por Deus. É isso que Ele quer de mim. E foi isso que o Espírito Santo me disse naquela manhã. Filho, eu sei que você me ama, mas você não me ama com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e com todo o teu coração. O amor que eu quero de você não é o amor que eu pedi para você ter ao seu próximo, que é amar ao seu próximo como a ti mesmo. É um amor muito maior, muito maior, que não se mede forças e nada se compara. Eu encerro com essas palavras e te convido a se colocar de pé nesse momento.